Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 11, é o sétimo vídeo desse capítulo, Amar ao próximo como a si mesmo. E o tema de hoje, caridade com os criminosos. O texto do Evangelho, então, nos traz que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. E ele nos traz que devemos amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus. Essas criaturas, desde que se arrependam, serão a elas, né, concedidos o perdão e a misericórdia, como para nós mesmas, pelas faltas cometidas contra a lei de Deus. Não julguemos, porque o juízo com que julgarmos nos será aplicado ainda mais severamente. Então, com o mesmo juízo que eu julgar, vai ser ainda mais severo o meu julgamento. E temos necessidade de indulgência para os pecados que cometemos sem cessar. E nós temos a necessidade, né, da indulgência. Então, não julgue, porque eu também tenho necessidade de indulgência com os meus pecados e da mesma forma que eu julgar, vai ser ainda mais severo o meu julgamento, tá? Pois há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas o mundo não considera sequer como uma falta leve. Então a gente tem que tomar muito cuidado achando que não tem pecado ou que o meu pecado é menor que o outro, porque tem muitos que a gente não considera sequer como uma falta leve e para Deus é um pecado, né? Muitas ações aos olhos de Deus são pecado e a gente nem sequer cogita que seja uma falta leve. E a verdadeira caridade, ela não consiste apenas na esmola, né? Na esmola que a gente dá e nem nas palavras de consolo, de motivação, de as palavras que muitas vezes vão junto com essa, que acompanha essa esmola, né? No caso, o pão. Tô falando o pão, o alimento, né? Não. Não é nessa esmola que Deus exige de nós. Não é esse tipo. Isso a gente tem que fazer, óbvio, né? Você vê alguém repartir o pão e tudo mais. O pão, voltando a falar, como um alimento, né? De forma geral. Então, não é só isso que Deus exige de nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para o vosso próximo. Podemos também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então, gente, aqui é o seguinte, eu não sei se você observa, eu muitas vezes observo, às vezes a pessoa ela tem de tudo, material. Ou às vezes nem é uma questão de ter de tudo, ela tem o corpo físico saciado, né? Mas o corpo espiritual, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo espiritual, porque nós somos espírito. Marcos nunca vou esquecer, mas foi um bom aprendizado. Então, o nosso corpo material, físico, está saciado, mas o nosso corpo espiritual, né, a nossa alma, o nosso corpo emocional, mental, necessita de palavras de encorajamento, de palavras de amor, de carinho, de toque, de abraço. A gente vê na época da pandemia que nós não podíamos abraçar, né, um ao outro, como nós ficamos necessitados, como ficamos carentes de um toque, de um abraço, porque o ser humano, ele precisa de contato, ele precisa de toque, de ter esse contato, essa troca de energia com o outro. Então, às vezes, não é a necessidade, o outro não tem necessidade de uma doação de alimento, não, mas de um tempo, de ouvir, né? Às vezes a pessoa quer falar, então às vezes só você ouvir, tá do lado, ouvi-la, e às vezes só o fato de estar do lado, de estar presente ali num momento difícil. Você entende? Então, quando a gente olha, a gente fala esmola, a gente fala caridade, não é só no ato de fazer a caridade doando algo material. Não, é muito mais amplo. A questão de ouvir,
de dar uma palavra, de um abraço. Às vezes um abraço, você não precisa falar nada, às vezes um abraço que você dá fala muito mais. E é maravilhoso. Então que a gente abra a nossa mente. Olha que lindo isso. Aproximam-se os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. E para isso, cada um tem que fazer a sua parte. É dessa forma, evoluindo, cada um fazendo a sua parte. Será a lei de Cristo que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amemos uns aos outros, pois como filhos de um mesmo Pai, não façamos diferença entre nós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejamos iguais, não desprezemos a ninguém. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, então eu não posso me considerar melhor porque eu acho que eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudei, eu deixei de estudar, eu sou melhor do que uma pessoa mais humilde, porque eu tenho um carro mais bonito, uma casa mais bonita, um emprego mais bonito, porque eu fiz uma faculdade, eu sou melhor, eu sou mais bonito do que não fez, porque eu sou melhor do que um criminoso, que é melhor que um infeliz, assim, no sentido de que todos somos filhos do mesmo Pai e Deus quer essa unidade entre nós, esse entendimento, essa igualdade. Então não se preocupe com o outro, faça a sua parte. Você entendeu? Faça a sua parte, porque no momento em que você está se considerando maior, você já tem algo aí para reparar. Você entende? Então, quando eu tô achando que eu sou muito humilde, pera, eu já não sou humilde. Você entende quando eu digo essa questão? Não é que tipo assim, o outro fez a mesma coisa ou eu... Não, na questão do criminoso. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que se eu tô me achando... não que eu fiz a mesma coisa que ele, entende? Não, e também não é que é para eu fazer porque eu sou igual. No sentido de que quando eu tô achando que eu sou melhor que o outro, pronto. Já tenho muito para reparar aí na minha vida. Muito para corrigir. Deus permite que os criminosos, que os grandes criminosos estejam entre nós para servir de ensinamento. Então, nada é ao acaso. Não é porque Deus não é justo, que é absurdo. Não. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Ensinamento. Aproveita para aprender. Porque aí, quando a gente estiver praticando verdadeiramente a lei de Deus, aí esses ensinamentos não vai ser mais necessário. Você entendeu? E aí, todos esses espíritos impuros, esses infelizes, eles vão ser dispersados pelos mundos inferioridades de acordo com as suas tendências. Sabe aquela coisa da vibração? Eu vou atrair o que eu estiver vibrando? É mesmo isso. Então, o mundo em que estiver na mesma categoria que ele, com essas tendências, né? Ele vai ser levado para esse mundo. Se ele tiver com essas tendências baixas, inferiores, ele vai para mundos inferiores. É como uma classe de aula, né? Cada um de acordo com o conhecimento, com as atitudes que tem. Devemos a esses irmãos o socorro de nossas preces, eis a verdadeira caridade. Então, mais uma, né? Eu falei do amor, isso, aquilo, a caridade, a prece, orar por esses irmãos que necessitam ser socorridos. E aí, o que acontece muitas vezes? Quando a gente se depara com um ato criminoso, com alguém que praticou algum ato criminoso, algum crime, alguma coisa, o que a gente costuma ouvir? O que a gente costuma dizer, pensar, não é mesmo? É o miserável. A morte é pouco para esse infeliz. Essa criatura deve ser extirpada da terra. Não é esse o caminho. Não é pensando e falando assim que eu vou conquistar o meu espaço, que eu vou evoluir. Eu só vou estar fazendo ainda mais mal para o meu irmão, criando uma energia negativa para mim, para ele. Essa ligação da energia com esse ato. Então, não é assim que a gente deve pensar, não é assim que a gente deve falar. A gente deve nesse momento, porque a gente ainda está evoluindo. Então, nesse momento, a gente deve pensar no nosso modelo e guia, que é Jesus. O que Jesus diria se deparasse com essa situação? Se tivesse um irmão assim ao seu lado, esse infeliz ao seu lado. Jesus, no alto da sua bondade, que é um ser que não tem nem palavras para descrever, tanto que é o nosso modelo e guia. Ele consideraria essa criatura doente, um doente muito necessitado, e ele estenderia a mão.
ele estenderia a mão para essa pessoa. É lógico que a gente ainda não tem essa capacidade, a gente não é tão evoluído, tão puro a esse ponto. A gente ainda é um ser muito impuro, imperfeito, né? Então, tudo bem, a gente não teria essa capacidade. Porém, a gente pode fazer a nossa parte de orar, de insistir, sabe? De dar uma assistência espiritual para ele, para essa criatura, enquanto ele estiver ainda aqui nessa terra. Então, e aí a gente vai firmemente orar e o arrependimento pode bater no nosso coração. De tanto orar, da nossa vontade de fazer pelo outro, pelo próximo. Então, tira o julgamento, tira, não julga, só ora, só ora. Pense em Jesus. Pronto, pense em Jesus que você vai ficar mais firme. Pensa e vai. Ora, ora de coração aberto, ora com vontade, que o arrependimento vai bater no seu coração e você vai orar de forma mais leve, vai se tornar parte de você, aquela oração com fé. É nosso próximo, como o melhor dentre os homens, a alma desse irmão, transviada e revoltada, foi criada como a nossa, para se aperfeiçoar. Ajudemos então esse irmão, ajudemos esse irmão, essa criatura a sair do lamaçal. Como? Orando por ele. Então é simples, né? Ora, não julga, tira o julgamento. É hábito, vai, não vou, só vou orar. Deus, Jesus, e ora, tá bom? Um beijo pro pessoal do Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil, procurem os conteúdos deles. Um beijo no seu coração, beijos de luz, abençoada seja a sua semana. Gratidão.